Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Rico do Zero. Hoje a gente vai falar sobre corretoras de valores. Vamos falar tudo que você precisa saber para perder o medo de uma vez por todas e abrir a sua conta na corretora de valores para começar a investir o seu dinheiro da forma correta, buscando realizar os seus projetos, os seus objetivos de vida, tá certo? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine Barros, eu sou servidora pública, planejadora financeira nas horas vagas e hoje serei a sua planejadora financeira pessoal, falando do tema corretora de valores. Então vamos dar só um tempinho para o pessoal chegar, o Instagram está comunicando aqui o pessoal, vamos aguardar só um tempinho. Enquanto isso, eu vou pedir aos que estão presentes para compartilhar essa live com os amigos, com aquele seu amigo que é servidor público, que está com o dinheiro parado na caderneta de poupança, não sabe o que fazer com aquele dinheiro, mas que tem um jeito, é só ele vir aqui para o canal e começar a seguir os conteúdos. Eu tenho certeza que ele vai perder esse medo e vai começar a investir da forma correta. Então, convide os amigos, já deixa o seu joinha aqui, eu quero saber de você, se você já investe, o que você olhou, quais foram as características que você buscou na sua corretora de valores, se você tem alguma dúvida sobre corretora, se você ainda não abriu a sua conta porque ainda está em dúvida, ainda tem medo, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas que eu terei um enorme prazer em responder, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o que é uma corretora de valores, como elas ganham dinheiro, aquelas corretoras que te oferecem taxa zero para você investir, como é que essas corretoras ganham dinheiro? Vamos falar sobre a portabilidade, vamos falar sobre isso e muito mais. Fica ligadinho aqui que hoje o assunto promete, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje falando o que são corretoras de valores. Então, corretoras de valores são instituições financeiras cujo objetivo é fazer uma ponte, uma ligação entre um investidor e as diversas outras instituições que oferecem produtos financeiros. Então, a corretora de valores em si, ela não oferece produtos financeiros dela. Ela não tem lá o CDB da corretora X, ela não emite CDB, ela não emite nada disso. Ela não empresta dinheiro, ela não emite cartão de crédito. Então, a corretora, ela funciona simplesmente como uma intermediária entre você e os vários tipos de investimento que a gente tem no mercado, sejam esses investimentos de renda fixa, sejam esses investimentos de renda variável disponíveis via Bolsa de Valores, sejam esses investimentos através de fundos de investimento. Então, o que ela faz? Ela coloca dentro da plataforma dela todas essas opções para você, investidor, ir lá e escolher. Simples assim. Então, dito tudo isso, eu quero dizer para vocês, caso vocês não saibam disso, ou se vocês já sabem, eu gostaria de enfatizar essa questão que a corretora de valores ela não tem risco de crédito. O risco de crédito, que é aquele risco da instituição não pagar o valor que ela contratou com você, de juros no seu investimento, ou dela não devolver o seu investimento com juros, esse risco do não pagamento não é um risco que você corre com a corretora de valores. Esse risco é do emissor do título. Então, se você comprou um CDB que foi emitido pelo banco da Ecoval, por exemplo, o risco de crédito de você tomar um calote não é da corretora. O risco de crédito é do banco, do emissor do título. Então, é muito importante que você fixe isso na sua mente. Então, qual
é o risco que a gente tem investindo através de uma corretora de valores? E aí é uma coisa bem interessante que eu bato bastante nessa tecla aqui, é que a corretora ela serve como uma intermediária, uma ponte. Essa é a função da corretora de valores. Então você tem que usar a corretora de valores para a função que ela foi criada. Então você não vai colocar o dinheiro na corretora e vai deixar o dinheiro plantado lá, não. Você colocou o dinheiro lá, você vai escolher o investimento que você quer e você vai aplicar o dinheiro, vai fazer o seu investimento. Então, se você deixar o dinheiro parado na conta da corretora, aí sim você está correndo risco com o seu dinheiro. Porque como a corretora não é um banco, ela não tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se porventura essa corretora vier a falir, vier a quebrar, você vai ter problemas para ter o seu dinheiro de volta. Então, é importante que vocês utilizem, aprendam a utilizar a corretora de valores. Então, utilizem a corretora para o fim a que ela se destina, que é intermediar o seu investimento. Então, ela vai fazer a ponte entre você, investidor, e os diversos produtos que tem no mercado. E aí, ali dentro da corretora, você vai ter acesso a vários produtos. Eu gosto muito de comparar a corretora com o supermercado. Quem me conhece sabe, eu faço sempre essa analogia. Uma corretora é como se fosse um supermercado, onde você tem várias prateleiras com vários produtos diferentes, de vários produtores, de preços variados. Então, tem opção para todos os gostos, para todos os bolsos. É justamente isso que é uma corretora de valores. Então, podem ficar tranquilos, se você utilizar a corretora para o fim a que ela se destina, você não vai correr risco com o seu dinheiro. Então, utilize a corretora para fazer a ponte entre você e os produtos financeiros que você deseja adquirir para compor a sua carteira de investimentos, para realizar os seus projetos de vida, pensando na sua independência financeira, na sua aposentadoria, tá certo? E quais são os tipos de produtos que a gente consegue encontrar na corretora? Então, dentro de uma corretora de valores, você tem produtos de renda fixa, que são aqueles produtos, são títulos emitidos por instituições bancárias, como, por exemplo, os CDBs, as LCIs, as LCAs. Então, esses são títulos emitidos por instituições bancárias, por instituições financeiras, as LCs. Então, você encontra esses títulos lá. Você encontra títulos emitidos pelo governo. Então, você consegue investir em títulos públicos através da corretora de valores via programa Tesouro Direto. O programa do Tesouro Direto é um programa que foi idealizado para facilitar o investidor, o pequeno investidor, a fazer esses investimentos, a adquirir títulos emitidos pelo governo. Então, antigamente, você, investidor, pessoa física, só conseguia ter acesso a esses investimentos através de fundos de investimento. Então, os fundos, pessoas jurídicas, adquiriam esses títulos emitidos pelo governo, e aí você, investidor, pessoa física, comprava cotas desse fundo, e aí sim você tinha acesso a esses investimentos. Hoje não. Hoje você consegue ter acesso aos títulos públicos através do programa do Tesouro Direto, mas ainda assim é necessário que você faça isso através de uma corretora de valores. Então você precisa utilizar um intermediário. Você pode utilizar o seu banco de varejo? Sim, você pode. Hoje em dia tem até banco de varejo que zerou a taxa para investir em títulos públicos. Isso é bem interessante. E eles fizeram isso por quê? Para poder competir com as corretoras. Então, eles zeraram essa taxa, porque antigamente eles cobravam taxa para investir o seu dinheiro no Tesouro Direto. Eles zeraram essa taxa justamente para conseguir competir com as corretoras de valores, né? Mas ainda assim, eu acho muito mais interessante para nós, investidores individuais, pessoas físicas, investirmos através de corretoras de valores. Por quê?
Porque dentro da corretora eu vou ter mais opções, eu tenho poder de escolha, eu posso escolher, eu tenho como escolher, eu tenho diversidade de produtos. E ali eu vou escolher aquele produto que melhor se adeque aos meus objetivos, que melhor se adeque ao meu tempo, às minhas necessidades. Então, eu, Elaine, prefiro investir através de corretoras de valores do que investir através de um banco de varejo ou de um banco digital. Os bancos digitais, eles têm também uma diversidade bem interessante de produtos, mas comparado com as corretoras de valores, que têm essa funcionalidade, não. Os bancos digitais, eles atendem. Eles vão ter a opção de você investir em títulos públicos, investir em títulos privados emitidos por instituições bancárias, investir em renda variável, sim, eles vão ter essas opções. Só que em menor escala. Então, para você ter escala, para você ter diversidade, para você ter poder de escolha, eu acho mais interessante que você invista através de corretoras de valores, tá certo? Então, só voltando aqui, dentro da corretora de valores, o que a gente vai encontrar? Títulos de renda fixa. Então, títulos de renda fixa emitidos por instituições bancárias, emitidos pelo governo. A gente vai encontrar também fundos de investimentos. Então, você pode investir em um fundo que invista em ações no exterior. Você pode investir em um fundo que invista em dólar, fundos cambiais. Você pode investir em fundos que investam em vários produtos diferentes, que são os fundos multimercados. Se você quiser saber mais sobre vários fundos, os tipos de fundos e como você faz para escolher os seus, eu tenho vídeos gravados lá no canal do YouTube, especificamente sobre fundos de investimento. O que você deve olhar na hora de escolher um fundo, quando é a hora de você escolher um fundo de investimento, por que você deve ou não investir através de fundos de investimento. Mas nesse vídeo de hoje, o que eu quero passar para vocês é que vocês têm condições de acessar fundos, bons fundos de investimento, através das corretoras de valores. Você tem condições também de acessar a Bolsa de Valores. Então, você pode investir em fundos imobiliários, que são aqueles que pagam aluguéis praticamente mensal. Então, todo mês você ganhando ali o aluguelzinho caindo na sua conta bancária. Então, você tem condições, você tem possibilidade de acessar esse tipo de investimento através das corretoras de valores. Você tem como investir em ações de empresas que estão em crescimento, empresas que pagam dividendos recorrentes, ou seja, que distribuem os juros da sua produção. Então, é interessante porque você tem uma diversidade de produtos. Você está ali, nossa, é a festa dos investimentos. Você tem várias possibilidades. Elaine, eu vou ficar perdida ali dentro. É por isso que é tão importante, gente, fazer o seu planejamento, planejar os seus investimentos, escolher aqueles que vão realmente ser interessantes para os seus objetivos, para o seu momento de vida atual, para o seu horizonte de tempo. Então, a gente tem várias características aí que a gente precisa olhar para fazer um bom planejamento financeiro. Tá certo? E com um bom planejamento financeiro, você consegue montar uma excelente carteira de investimentos, focando no curto, no médio e no longo prazo, realizando todos os seus projetos de vida, todos os seus projetos financeiros e ainda fazendo renda passiva, tendo um instrumento que te rende juros todos os meses sem que você precise trabalhar necessariamente para isso. Simplesmente investindo seu dinheiro da forma correta, com um bom planejamento financeiro. Então, nós já falamos aqui, recapitulando para vocês, já falamos sobre o que é uma corretora de valores, para que ela serve, o que a gente consegue encontrar ali dentro. E eu gostaria de falar para vocês também sobre a questão, umas questões bem importantes, bem legais, sobre a portabilidade. O que é a portabilidade? Todo mundo já sabe, né? Tem muita gente aí que já fez portabilidade de conta bancária. É a mesma coisa. Então,
se você abriu a conta numa corretora de valores, mas agora ela não é mais interessante para você, seja por qualquer motivo for. Você não está mais interessado, você não quer mais aquela corretora, você quer trocar de corretora, você já está de saco cheio da corretora que você está usando. Não tem problema. Você solicita a portabilidade dos seus investimentos. Você vai escolher uma nova corretora, você vai solicitar à sua corretora um formulário, você vai preencher esse formulário, colocar ali todos os seus investimentos e vai solicitar que aquela corretora que você está usando hoje faça a portabilidade dos seus investimentos para a corretora que você agora deseja operar. Então é muito simples, é muito fácil, eu já fiz, tá? Então posso dizer para vocês que é simples, que é fácil e é do jeitinho que eu tô falando aqui para vocês. Vai imprimir um formulário, preencher o formulário, vai encaminhar para a sua corretora de valores solicitando a portabilidade. Em alguns dias já vão ter sido feitas as portabilidades dos seus investimentos e você já vai conseguir fazer as suas operações na outra corretora que você escolheu. É muito tranquilo, muito simples. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Você não vai casar com uma corretora. Não é porque você abriu conta na corretora hoje que você vai ter que casar com ela pro resto da vida. Você pode e deve escolher a corretora que melhor te atenda nas suas necessidades, com os seus objetivos, com os seus investimentos, ok? Outro ponto muito importante que eu queria trazer para vocês aqui e que muitas pessoas começam a se perguntar quando começam a investir. Caramba, mas essa corretora ela tá cobrando taxa zero para investir em fundos imobiliários, cobra taxa zero para investir em títulos públicos, taxa zero para investir em renda fixa, taxa zero para investir em ações. Nossa, como é que ela ganha dinheiro se ela dá taxa zero para tudo? Então vamos lá. Existem algumas formas que a corretora de valores utiliza para ganhar dinheiro, é claro, né? Porque ela está ali para ganhar dinheiro, com certeza. Assim como nós estamos ali para fazer o nosso dinheiro render, ela também está ali para ganhar dinheiro, então ela ganha sim. Não se enganem achando que a corretora de valores não está ganhando dinheiro só porque ela opera taxa zero para alguns investimentos. Então, como é que ela pode ganhar dinheiro? Ela ganha através do spread. O que é o spread? Eu não falei para vocês que a corretora é como se fosse um supermercado? Que ali dentro tem vários produtos de vários emissores diferentes? Então, esse emissor, ele coloca aquele produto dele para ser comercializado dentro da corretora por um valor. E aí a corretora coloca um pequeno spread em cima daquele valor para repassar para o investidor. Então, isso é o spread, é o que ela ganha entre o preço que o emissor está cobrando e o preço que ela está negociando com você, investidor, para investir naquele determinado produto, seja ele de renda fixa, seja ele de renda variável, qualquer produto. Ela ganha também quando você deixa o seu dinheiro parado na corretora. Então, por exemplo, às vezes você está com um dinheiro pouquinho, R$100, R$200, R$50, e você fala, não dá para fazer nada, eu vou deixar o dinheiro parado aí. Você acha que o dinheiro está parado ali? É claro que não, né, gente? Ela está fazendo aquele dinheiro girar e está fazendo aquele seu dinheiro produzir dinheiro. Isso se chama float. Ela faz isso e consegue rentabilizar o dinheiro que está parado na conta da corretora. Elas fazem muito também, por exemplo, ó, quando você compra um título público do Tesouro Direto, via Tesouro Direto, você tem que estar com o dinheiro dentro da corretora, certo? O dinheiro tem que estar ali para você fazer essa compra. O título ele só vai estar na sua carga no dia seguinte, correto? Nesse interim, entre a efetivação da sua transação, o dinheiro ele está à disposição da corretora para fazer essa movimentação. Então, ela consegue capitalizar o dinheiro que fica parado na conta. Deu para entender? Além do que, gente, quando ela coloca taxa zero em determinados produtos, ela está chamando clientes.
Então você chega ali por conta daquela taxa zero, você começa a investir naquele produto e aí você vê outro produto, e vê outro produto, e vê outro produto, e elas trazem bastante educação daquilo que elas querem vender, né? Por exemplo, operações de day trade, né, que são aquelas operações rápidas de um dia. Então elas estimulam bastante que você faça operações, que você movimente o seu dinheiro, justamente para que ela consiga fazer essas captações, né? E aí você, num determinado momento, vai fazer uma aplicação que não seja taxa zero, vai pagar corretagem. Então, ela consegue sim se rentabilizar, se capitalizar, mesmo cobrando taxa zero para algumas operações, tá? Não se enganem, porque ela não está ali para fazer caridade, ela não está ali para fazer caridade, ela é uma instituição financeira com fins lucrativos, tá bom? Agora, é interessante para gente olhar para essas corretoras que oferecem taxa zero, sim, porque a gente consegue rentabilizar melhor o nosso dinheiro, uma vez que a gente deixa de pagar algumas taxas. Então, é super interessante que vocês olhem para isso também, na hora que vocês forem escolher a corretora de vocês para poder investir. Agora, vocês devem olhar apenas para isso? É claro que não, né, gente? Porque muitas vezes o custo não se reflete em benefício. Então, você deixa de pagar uma corretagem, né? Você escolhe uma corretora que cobre taxa zero para tudo, só que você tem um atendimento péssimo. Você quer fazer uma operação, o sistema fica toda hora rodando, nunca consegue. Ele buga o tempo inteiro. Então, a gente tem que olhar para o custo-benefício, né? Às vezes é mais interessante a gente pegar uma corretora que até cobre uma taxa para fazer algumas operações, mas que ofereça um serviço de qualidade. Então, na hora que você for buscar a sua corretora de valores, é bem interessante que você faça uma pesquisa. Eu fiz uma postagem recentemente, se vocês tiverem curiosidade de ver, ela está bem explicadinha para vocês. O que vocês devem olhar, é até um checklist. Eu fiz aqui no Instagram. O que vocês devem olhar, como é que vocês fazem para escolher a corretora de valores de vocês. Então, primeiro ponto, é interessante você fazer uma lista com pelo menos 3, para você fazer essa comparação, você ter como fazer essa comparação. Então, escolhe pelo menos 3 operadoras, 3 corretoras, e aí você faz uma busca na internet para saber o que as pessoas estão falando sobre essa operadora, né? Será que essa operadora ela tem muita reclamação? O que as pessoas estão falando sobre ela? Então, faça uma pesquisa na internet, olhe o que as pessoas estão falando sobre a operadora. Depois você pode também consultar amigos, perguntar para os amigos qual a operadora que você utiliza, você está gostando, ela é interessante, o que você mais gosta nessa operadora. Perguntar para as pessoas é sempre importante, é sempre interessante. Outro ponto bem legal que você pode fazer é entrar no site da corretora, usar o chat da corretora, fazer perguntas, e aí sim você olha para as taxas. É claro que é importante olhar para as taxas que ela cobra para fazer investimento e toma a sua decisão, mas sempre baseado não apenas em custo, tá bom? Não só em custo, olha também para os benefícios que ela traz para você. Tem muitas corretoras que têm a parte educacional, então você tem acesso a vários vídeos, a conteúdos bem interessantes sobre investimentos, te explicando como é que funciona cada um, como é que você faz uma operação. Então isso é bem legal, essa parte educacional das corretoras é bem interessante, tá? Então entre no site, olhe, dá aquela olhada, aquele apanhadão para você escolher a corretora que mais se adequa às suas necessidades. E se você não gostar da que você escolheu hoje, você faz a portabilidade para outra, que mais para frente seja mais interessante para você. Você não vai estar casado com essa corretora, ela não vai ficar ali presa a você, nem você a ela, tá certo? Então vamos recapitular aqui tudo que a gente viu hoje. Então nós vimos o que é uma corretora de valores, vimos como é que ela funciona, a que ela se destina,
Vimos também como é que ela ganha dinheiro, falamos sobre a portabilidade, falamos sobre o risco de mercado dessas corretoras, né? Que ela não tem risco de mercado, né? Risco de crédito, perdão, ela não tem risco de crédito porque ela não emite títulos, ela é uma revendedora de títulos, ela não emite, né? Falamos como você escolhe a sua corretora, o que você deve olhar para escolher uma corretora de valores. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Vou abrir aqui para dúvida para vocês. Se tiverem dúvida, é só perguntar aqui no chat. Enquanto isso, eu vou dando um alô aqui pro pessoal. Paulo, muito bem-vindo, sempre aqui na nossa live. Lala também. De Fernandes, seja muito bem-vindo. Paula Magalhães, seja muito bem-vindo. Mário, sempre presente. Adão, seja bem-vindo. Luciano, Fernanda. Pessoal, todos muito bem-vindos à nossa live. O conteúdo aqui é feito para vocês com muito carinho. E eu estou sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Caso elas venham a ocorrer, eu sei que vão vir, porque investir traz sempre dúvidas, a gente sempre tem alguma dúvida. Planejar investimento sempre traz dúvidas. E eu busco colocar aqui o conteúdo de forma mais prática possível para vocês, para que vocês consigam fazer as melhores escolhas de investimentos, tá certo? E o foco é sempre a verdadeira estabilidade financeira. Buscar a verdadeira estabilidade financeira através dos investimentos, aprendendo a colocar o dinheiro para trabalhar para você, tá bom? Pessoal, agradeço a presença de todos vocês hoje. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado no canal do YouTube. Então, se vocês quiserem rever o vídeo, vai ficar aqui no IGTV também. Eu vou estar colocando no canal Rico do Zero do YouTube. Se você ainda não conhece o canal, eu convido a conhecer. Lá tem muito conteúdo de valor, de qualidade para vocês. E só lembrando aqui que se tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, que eu vou ter um enorme prazer em responder, tá bom? Deixa eu ver aqui. Muito obrigada a todos, um excelente final de noite e nós nos vemos na próxima live.